sob a proteção de Deus, com a participação dos senhores vereadores no plenário, a presença do público aqui ao vivo e também que nos acompanham pela TV, internet e as mídias sociais, declaro aberta a 80ª sessão ordinária, quinta-feira, hoje, quinta-feira, 3 de dezembro. Cumprimento a senhora vereadora e os demais vereadores, senhores vereadores que estão no plenário. Peço ao vereador Cleito que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Com muito prazer e muita honra, senhor presidente, a leitura da Bíblia Sagrada se localiza em Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Palavras do Senhor. Primeiro secretário, por gentileza, faça a leitura dos expedientes e dos projetos encaminhados. Obrigado, senhor presidente Luiz Carlos Pissetti, vereadora Ana, vereadores que compõem a bancada. A todos vocês que nos acompanham, também é um prazer sempre estar com vocês. Sejam todos bem-vindos e a todos eu desejo uma excelente noite. Correspondências recebidas de diversos. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, o Gabinete do Prefeito, em resposta a indicações diversas e ao requerimento 508 de 2015 do excelentíssimo... 506, perdão, de 2015, do excelentíssimo vereador Vanderlei Dalmolin. Resposta ao requerimento número 510, de 2015, da excelentíssima vereadora Dulce Maria Amaral Pereira. Resposta ao requerimento 529, de 2015, do excelentíssimo vereador José Acácio da Rocha. Da Câmara de Vereadores de Itajaí, convocando para a sessão extraordinária a ser realizada em 14 de dezembro de 2015, às 10 horas, para julgamento de suposta infração atribuída ao excelentíssimo vereador Carlos Augusto da Rosa. Do gabinete do excelentíssimo vereador Antônio Aldo da Silva, a bancada do Partido Progressista solicitando imediata nomeação do suplente Vanderlei Dalmolin para assumir a cadeira que está vaga e que automaticamente... Obrigado, senhor presidente. Seja nomeado nas comissões que eram do ex-vereador, com base no disposto no artigo 18 do regimento interno desta Casa. Muito bem, já defiro imediatamente o requerimento do vereador, líder do PP. Já peço ao meu querido Dalmolin que adentre ao plenário, tome seu assento, não precisa fazer juramento, já fez, já assinou o ato de posse no meu gabinete. Seja bem-vindo, vereador, e que Deus lhe proteja. Obrigado, senhor presidente. Seja bem-vindo, vereador Vanderlei Dalmolin. Do gabinete do excelentíssimo vereador Oswaldo Mafra, justificando que irá atrasar na sessão de hoje por motivos alheios à vontade do vereador. Do gabinete do excelentíssimo vereador Douglas Cristino da Silva, informando que não se fará presente na sessão de hoje por estar viajando. Do gabinete do excelentíssimo vereador Tiago Morastone, informando que não se fará presente na sessão de hoje por estar em emergência odontológica. Do gabinete do excelentíssimo vereador Nabor Afonso Arruda Coelho, informando que deverá chegar atrasado devido ao trânsito. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, a Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento 397 de 2015, do excelentíssimo vereador Oswaldo Olávio Mafra, com resposta ao requerimento de número 521 de 2015, do excelentíssimo vereador Laudelino Lamin, e em resposta ao requerimento 440 de 2015, do excelentíssimo vereador Márcio José Gonçalves. Muito bem, apenas um encaminhamento de ordem administrativa. Eu solicito ao procurador-geral, que está na casa, ao secretário-geral também, o secretário legislativo, que, por gentileza, façam um esclarecimento à assessoria dos senhores vereadores de que eu não quero mais receber aqui ofício dizendo que está atrasado, ofício dizendo que está no trânsito, ofício... Não. Só tem um jeito do vereador não estar na sessão, estar doente ou estar em licença. O resto eu não quero mais saber disso. Não me manda mais, não põe mais na coisa, porque isso aqui já deu, já está chato isso, entendeu? Está atrasado, deu um veio desconto, isso já é automático, não precisa eu ficar nesse lenga-lenga. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Do Terminal Rodoviário Internacional de Itajaí, o TER, em resposta ao requerimento 305 de 2015, do excelentíssimo vereador Paulo Manuel Vicente. Do DENIT, em resposta ao requerimento 516 de 2015, do excelentíssimo vereador Paulo Manuel Vicente e do excelentíssimo vereador Vanderlei Dalmolin. Da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em resposta de requerimento número 488 de 2015, do excelentíssimo vereador Vanderlei Dalmolin.
da Comissão Regional em prol da construção da barragem de Botuverá, enviando carta ao excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina para que interceda junto às instituições ambientais para liberação da licença ambiental prévia. Da Secretaria de Estado de Infraestrutura, em resposta ao requerimento 507 de 2015 do excelentíssimo vereador Antônio Aldo da Silva, e do gabinete do excelentíssimo deputado Leonel Pavan, informando em que caminhou indicação para a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, dos trabalhadores portuários avulsos do município de Itajaí. Muito bem, vamos aos requerimentos, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Faremos a leitura do requerimento de número 540 de 2015. Retornamos com a chegada do vereador Fabrício Marinho. O requerimento em leitura é o de número 539 de 2015, do nosso querido amigo vereador Fabrício Marinho. Requer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itajaí, com cópia à Fundação do Meio Ambiente de Itajaí, conhecida como FAMAI, solicitando informações a respeito da diretoria de proteção animal. Número 1. Quantos atendimentos foram realizados desde janeiro de 2014? 2. Quantos servidores atuam nesta área? 3. Quem é o responsável atualmente por este setor? 4. Existe demanda reprimida? Ou seja, existe atendimento com a realização pendente? 5. Por que as políticas públicas do Termo de Ajuste de Conduta número 09-2013-0005261-6, o TAC da causa animal, ainda não foram implementadas na Fundação do Meio Ambiente de Itajaí? Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente e aqueles que estão em casa, conversando com o doutor vereador, excelentíssimo senhor Fernando Pegorini, nós que faz às vezes aí de líder do governo, sobrestamos aí até o dia 17 de dezembro esse requerimento. Eu consulto então o plenário sobre sobrestamento vereador, se alguém tiver algo contrário se manifeste, então sobrestado para o dia? Repete? 17 de dezembro. Segue. Requerimento de número 540 de 2015 do vereador e professor José Acácio da Rocha. Requer o envio de ofício ao prefeito municipal de Itajaí e ao diretor da Estapar, Hora Parque, para que respondam os seguintes questionamentos. Letra A. Qual o real benefício deste serviço para a população de Itajaí? B. Procede a informação que durante o uso do sistema a máquina emite um segundo comprovante referente ao estacionamento pago e que este deve ficar com o usuário para melhor segurança? C. Caso afirmativo, quais os motivos de não haver uma melhor divulgação da empresa no sentido de retirada e guarda de tal comprovante? Letra D. Por que não é feito somente um controle do estacionamento e se o veículo ultrapassar o tempo determinado, daí então seria multado? Letra E. Se o carro for furtado durante o período que estiver estacionado no atual sistema, qual o procedimento a ser adotado? O usuário do sistema é de alguma forma ressarcido, visto que está pagando por um serviço? E por último, a letra F. Procede a informação que a Hora Parque será instalada também em outros bairros de nossa cidade? Se sim, informe em quais os locais e qual a previsão de instalação. A palavra ao proponente. Boa noite, presidente, aos vereadores. Quero registrar aqui a presença do meu amigo suplente de vereador lá de Blumenau, meu amigo Viana, que se faz presente aqui hoje na casa. O Viana, ele hoje também é assessor do Jean Kuhlmann, o deputado, e é meu amigo particular e hoje está presente aqui na casa, prestigiando aqui a nossa sessão. Esse meu requerimento é a dúvida que das pessoas da comunidade lá do bairro São Vicente, onde eu fui com o meu gabinete móvel, fez a esse vereador algumas perguntas e aqui eu estou repassando para que o prefeito possa responder para esse vereador e assim eu levar a resposta àquela pessoa e também à nossa comunidade itajaiense. Visto que o vereador Oswaldo Mafra, na verdade, nas últimas sessões, falou que a autopista, que a Autoparque, na verdade, estacionamento, arrecadou nos últimos 2 anos 6 milhões de reais. 6 milhões de reais e o nosso município desse montante ficou somente com 400 mil reais. Então, acho assim que uma diferença muito grande, porque
Na verdade, essa empresa não é da nossa cidade, não incentiva nenhum tipo de esporte aqui na nossa cidade, não incentiva nada na educação, usa o terreno, que é um terreno público, que é onde que a pessoa estaciona o carro, nada mais é que um terreno público, não um terreno privado, levou da nossa cidade nos últimos 2 anos 6 milhões, e o município ficou somente com 400 mil. Então, para mim, isso aí eu acho uma coisa assim que está totalmente fora do comum, fora da nossa realidade, podendo, quem sabe, no futuro bem próximo aí, que a prefeitura possa fazer algum tipo de concurso e, quem sabe, fazer com que essa verba, esse montante, que não é pouco, né, que possa ficar nos cofres do nosso município, sendo que essa empresa não faz parte da nossa cidade e também não faz parte dentro do nosso estado. Segundo informações que eu recebi, essa empresa é lá de Curitiba, do Paraná. Então, fiz algumas perguntas aqui, até mesmo porque tem pessoas já que tiveram seu carro furtado já no estacionamento e depois para receber, ou se tem direito ou não, que se incomoda muito, paga advogado. Então, aqui as perguntas que eu fiz aqui nesse requerimento, nada mais é pergunta da nossa comunidade, e quando vier essas respostas aqui desse meu requerimento, eu levar a nossa comunidade toda de Itajaí. Era isso, presidente. Obrigado. Ainda em Com discussão. a palavra, senhor presidente. Vereador Tonho. Obrigado, senhora presidente. Eu cumprimento a todos os vereadores, senhora vereadora. Vereadora Cássia, eu gostaria que Vossa Excelência, se fosse possível, incluísse no seu requerimento a data do vencimento do contrato dessa empresa. Seria muito importante. Por quê? Para que também nós possamos saber a data que vence e também poder cobrar dessa empresa numa próxima licitação que houver. E sempre o vereador Carlos Augusto coloca nessa situação, esse questionamento, uma compensação ao município, alguma Hospital Menino Jesus, ao Marieta, alguma casa de recuperação, alguma coisa que a Hora Parque leva esse dinheiro. Eu e o vereador Tiago, em outras oportunidades, tentamos fazer o estacionamento fracionado, parece que isso vai estar para acontecer, não sabe quando, mas esse contrato, se for vencer esse ano ou ano que vem, que a gente possa saber a data e também ver numa próxima licitação, incluir esses benefícios que essa empresa possa prestar ao município de Itajaí, que usa a calçada, usa o patrimônio do município, público do município, e em compensação financeira nada, e também poder revisar esse contrato de uma maneira mais perfeita que atenda ao usuário de estacionamento Itajaí. Eu tenho o apoio, com certeza, da nossa bancada, e seria isso. Obrigado. Ainda em discussão? Com a palavra, presidente. Fica à vontade, Boa noite, vereador. presidente Ana Carolina, os demais vereadores, o público presente, cabeça, companheiro do partido do PT, os demais. Vereador Cássio, não somente a data, mas eu sugiro que o senhor peça o contrato na sua íntegra, vereador. Boa noite, vereador. Peça ele na sua íntegra, porque ali no contrato está estabelecido o que pode e o que não pode. E além do contrato, de repente, mas a posteriori nós podemos pedir para essa casa, para nos preparar para a próxima empresa ou para a próxima licitação, o processo de licitação. Como foi com as empresas, maior valor, menor valor, esse é o nosso papel. Fiscalizar e estar preparado para o futuro, que está logo ali na frente. Assim nós também, como estamos aqui discutindo a empresa de coletivo, que logo existe essa possibilidade de uma outra, para nós estarmos nos preparando. Então, vereador, sugiro que o senhor peça não só a data desse contrato, mas totalmente o contrato na íntegra. Eu gostaria de uma cópia, se assim o senhor receber. Obrigado, presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, Pois a não. palavra. Em primeiro lugar, parabenizar o vereador Acácio de trazer realmente esse assunto pertinente a essa Casa Legislativa. Já é o 10º que a gente traz dessa situação. E quando se fala de concessão só do Estapar, não é só Estapar, não. É, por exemplo, a ambiental, que nós vamos fazer uma renovação de contrato agora, próximo ano. Nós temos Ferrobolt, uma concessão pública. Vamos lá, outra situação, o coletivo. Os contratos são feitos, editais são feitos lá na prefeitura e essa Casa Legislativa não tem nenhum conhecimento dos editais. E eu pergunto para Vossa Excelência, qual é a contrapartida que essas concessões têm, Rafael? Entendesse? Para dar para os usuários que são os nossos munícipes. Na questão da saúde, na questão da educação, na questão da cultura, na questão do esporte, da segurança. Eles simplesmente vêm aqui, arrecadam o dinheiro e levam para a sua terra de origem. Como, por exemplo, a Trimania, que eu entrei com esse requerimento aqui.
A contrapartida deles é para o Hospital Santo Antônio. A arrecadação é enorme. E o nosso Hospital Marieta, muitas vezes, fica vendo navio. Por que Santo Antônio? E por que não aqui? Leva o dinheiro do nosso município, não tem a contrapartida. E assim, parece que esse Itajaí está pegando de uma tal maneira, assim, de uma tal, que todo mundo vem para cá, usufrui do nosso município, do dinheiro dessa terra. Por exemplo, Estapar leva o dinheiro dos acionistas são de Curitiba. A Temania lá de Pernambuco. A Ingepasa para Joinville. Ambiental para Joinville. Então é assim por diante, entende? Nós não temos nada na contrapartida. Eu gostaria que essa Casa Legislativa, com a nossa Procuradoria do município, com os vereadores que têm assessoria, com a presidência aqui, que esses contratos têm que passar, quando for feita essas concessões enormes, passar por essa Casa Legislativa, para receber também a aprovação dessa Casa Legislativa. Porque nós estamos dando um cheque em branco. Essa é a atualização da coisa. Eu levo por esse lado. Parabéns, vereador Acácio, vou votar favorável, juntamente com o meu líder da minha bancada, Antônio. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Bom, eu acho pertinente, quero parabenizar o vereador Acácio, né, recorrente essas situações aqui no município, né, vereador Acácio? E só tem até uma questão aqui do item E, se o carro for furtado durante o período que estiver no estacionamento no atual sistema, qual o procedimento a ser adotado? Na verdade, até existe uma jurisprudência que está passando aí pelo WhatsApp, aí, pela internet. Na verdade, é um julgado que ele é só um julgado isolado de um município, né, mas a jurisprudência dominante entende que não tem a responsabilização do município nem da concessionária, até porque não é um estacionamento que você está pagando, né, o cidadão. Ele visa, na verdade, produzir a rotatividade, né, do estacionamento, né, da Zona Azul, né, e por isso não tem a responsabilização do município nem da concessionária. Era o que eu tinha. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Vai falar o vereador? É que eu queria, na verdade, acrescentar algo aqui, que o vereador Tonho, qual é a data que é o término desse contrato, era só isso. Ok. Valeu. Uma palavra, Pois não, Paulinho. Senhor presidente, senhores vereadores, o público, a imprensa, as pessoas que nos dão a honra da sua presença, os nossos valiosos funcionários da casa. Eu na verdade, no passado, fiz um projeto de lei que a empresa contratasse uma seguradora que fizesse um seguro, que cada vez que estacionasse o automóvel, a responsabilidade fosse da empresa. Se você tem um mercado, se você tem uma farmácia que você oferece estacionamento para o seu cliente, e é gratuito ainda o estacionamento, a responsabilidade é toda do comércio. Nesse caso, a responsabilidade não é da Estapar. Nenhuma. Se amassar o carro, a Estapar não tem responsabilidade nenhuma. E isso foi um projeto, inclusive, que passou por esta casa, rejeitado por esta casa, porque tem esse entendimento que o nobre vereador acabou de falar, o nobre vereador Pegorino. Não entendo, não consigo entender, não entra na minha cabeça. Né? Se você vai num comércio, você estaciona o seu automóvel, se lá ele é furtado ou roubado, a responsabilidade é toda do proprietário. Você nem pagou para botar o automóvel ali. E nesse caso você paga, quer dizer que você está sendo roubado 2 vezes. Parabéns, vereador. Sim. Obrigado, senhor presidente. Bueno. Palavra, senhor presidente. Bueno. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, os presentes, funcionários desta casa, uma boa noite. Né? O vereador Acácio, quanto à letra B, eu tirei a segunda via, estacionei, tirei a segunda via e no colocar no painel, coloquei a segunda via e a primeira coloquei na bolsa e levei a multa do mesmo jeito. Então, não, as coisas não são bem claras, né? Quanto à situação da garantia, vereador Paulinho, também estacionado, me deram a ré à frente do carro, amassaram, quebrou a frente, foram embora e eu fui, inclusive, tentar questionar,
não tive nenhum tipo de apoio. Então, dá para observar que realmente o contrato está bem solto, né? Se existe fiscal, na minha opinião, não estão fiscalizando, né? A própria prefeitura, na minha opinião, deve ter ali um atendimento para esse tipo de questionamento, de reclamação, até porque é um contrato muito vantajoso para a empresa, sem dúvida nenhuma, só que a população não tem a orientação devida, com certeza. Isso está faltando. Uma orientação muito clara para que o usuário tenha conhecimento quais são os seus direitos a partir do momento que vai lá, coloca a moedinha, tira aquele ticket e coloca no seu carro. A maioria da população faz isso para não levar a multa. E muitas vezes a gente sabe que existem os benefícios e não se tem o conhecimento do contrato. Era isso que eu tinha. Obrigada, senhor presidente. A palavra, senhor presidente. Não, muito rapidamente, parabenizar o vereador Acácio por trazer novamente esse assunto e também acrescentar um pouco as palavras da vereadora Dulce, que, na verdade, eu acho interessante ter Estapar no município, a gente precisa regulamentar o estacionamento, nós temos um problema sério de mobilidade na cidade, nós temos um número de habitantes, é o que a gente tem, número de carros, isso fora os carros que vêm de fora por conta da universidade e também por conta do Hospital Marieta, mas é um contrato muito frágil. Nós temos que falar. Só que eu gostaria que o senhor prefeito, quando a gente fizesse os encaminhamentos, analisasse um pouco melhor. Porque vai fazer cerca de 2 meses que eu fiz aqui uma indicação, e um assunto que também foi falado, se eu não me engano, pelo vereador Pissetti, mas também foi pelo vereador Tiago, mais algum vereador aqui da casa, que foi aquela questão, a vereadora Neuza, que foi aquela questão, não estou nem só falando do fracionamento, que é importantíssimo e seria um bom agrado e justo agrado para nós usuários, né? Como também a questão do tempo. Porque antigamente nós poderíamos ir até 2 dias regularizar e daqui a pouco, de uma hora para outra, mudou para 48 horas. A gente foi fazer um estudo mais aprofundado. A lei orgânica do município fala que é 48 horas e eu pedi que o senhor prefeito não fizesse alteração da lei. Porque é o mais justo, a comunidade já está acostumada dessa forma, nós não temos que aqui estar querendo apenas penalizar e querer dinheiro. Poxa, é justo. Nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Mesmo quando a gente quer impulsionar o governo para fazer algo que é bom, que a comunidade está pedindo, que não tem isso de oposição e situação, que todo mundo quer, que teve repercussão estadual, nem assim, escrito, formalmente debatido nessa casa, eles não fazem. Depois de 2 meses, mudar um artigo, na verdade não é nem mudar o artigo, tá? É tirar lá 48 horas, aliás, 2 horas e botar ali 48 horas, que seja, nada. Então, não faz o fracionamento que a gente sabe que tem condições, sim, de fazer. Bem estudado, elaborado, tem, sim. Não faz uma situação como essa que está prejudicando os usuários. Poxa, o que custa? Essa casa está aqui para tentar explicar para o governo, já que tem tanta coisa para fazer, escutar o que o povo está dizendo, trazer novas ideias. Por que não acata, meu Deus? Mas não faz, não faz. Bastante sucesso no seu requerimento. Se de repente o senhor depois passar para a gente poder dar uma analisada melhor com as respostas, eu agradeço. Muito obrigada. Muito bem. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Bom, também quero manifestar, até porque nós já tínhamos, antigamente, aí a Zona Azul, né? Que aí foi modernizada, então, através desse estacionamento e que tem o mesmo intuito, tanto esse agora que foi concedido à empresa, quanto era o anterior, ou seja, a rotatividade. O que acontecia antes? O cidadão ia lá, estacionava o seu veículo 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, tirava ele 18 horas. E hoje, nas cidades modernas, no mundo inteiro, o que está se fazendo, inclusive, é retirar estacionamento das zonas centrais. Tá? Então, essa foi uma forma que o governo entendeu de melhorar, vamos por assim dizer, a questão das vagas de estacionamento, que, diga-se de passagem, é em via pública. É em via pública. Muito embora esteja marcado, demarcado, tem uma cobrança de uma taxa que é com o intuito único de dar rotatividade, está em via pública. Então, a gente eu entendo os discursos, eu entendo, o anseio da população também, concordo em várias coisas, mas algumas coisas a gente precisa colocar da forma correta para que a gente não crie expectativa e nem um dimensionamento errado para as pessoas. Né? Quando a gente fala em estacionamento em via pública, eu não posso cobrar, a não ser que o ente público tenha dolo, né? Ele tenha vontade de produzir
aquele efeito lá de ter batido no carro, de ter amassado a porta, de ter furado o pneu, né? Então, aí não é possível ressarcimento. Se houve dolo do ente público, que não é o caso, né? Não há nem como se comprovar, né? Outra coisa que eu queria colocar, quando se fala aqui em estacionamento privado, mesmo que não é pago, o estacionamento privado, ele traz ao estabelecimento comercial uma comunidade a mais para o seu cliente, e esse o norte das decisões judiciais que condenam a indenização no caso de furto, roubo de veículos em estacionamento privado. Porque mesmo que não cobre, ele dá uma comunidade ao seu cliente, fazendo com que a gente acabe privilegiando, dando preferência em comprar no estabelecimento que tenha um estacionamento particular do que um estacionamento que seja cobrado. E aí esse estacionamento acaba, sim, trazendo uma responsabilidade ao seu dono. Quanto também que eu gostaria de colocar com relação à lei de licitações, só se a gente, um dia aqui, espero que um de nós, pelo menos, estejamos no Congresso Nacional para que possamos fazer as alterações necessárias. Porque a lei de concessão, não adianta nada nós queremos aqui modificá-la, a lei de licitações, que não nos compete isso, né? Podemos fazer os requerimentos que difícil serem atendidos, mas cabe ao Congresso Nacional, e a discussão aqui com relação a essa mudança, ela não produz efeito algum. Obrigado, senhor presidente, era isso. Não. Senhores, em votação. Enquanto os senhores votam, nós estamos com a seguinte situação. Temos designado dia 8, a próxima terça e próxima quinta, para votarmos a lei do orçamento. Sei o que, não podemos entrar em recesso e o município não tem como funcionar o ano que vem. Eu preciso colocar essa lei na pauta regimental hoje, mas não temos a presença de 2 vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Tiago, se não me engano, está em Fornópolis, e o vereador Mar vai chegar atrasado. Então eu preciso contar com a colaboração de 2 amigos, 2 vereadores, que possam, ainda durante a sessão, dar o parecer. Eu acertei aqui com a oposição de nomear o vereador Acácio no lugar do vereador Tiago. E estou tendo sua aquiescência, eu agradeço. E pelo lado do governo, nomear o vereador Cleiton. Então, oficialmente nomeados para esse parecer, e peço à assessoria que reúna os senhores vereadores para análise e emissão desse parecer, a fim de que ainda eu consiga incluir na pauta regimental para preparar para a próxima sessão. Muito obrigado. Obrigado a ambos os senhores vereadores, muito obrigado. O requerimento foi aprovado por unanimidade, ausências consignadas no painel, vereador Douglas, vereador Tiago, vereador Afonso e vereador Oswaldo. Declaração de voto, presidente. Pois não. Quero agradecer aos pares aí pela votação e também ao discurso do vereador Paulinho Amânio, muito bom discurso. E falar às pessoas que estão em casa, que não têm essa informação, como a vereadora Dulce falou, que muita gente não, se você apertar 2 vezes, sai a segunda via, tá, pessoal? Isso eu já nem sabia, tá? Que a primeira é para o carro, então aperta 2 vezes o botão, para quem não sabe, aperta a primeira vez, sai a primeira, e aperta a segunda, que sai a segunda via. Isso é uma coisa que eu não sabia. O vereador Giovanni que me deu a informação. Então, quero que passar para a comunidade que está em casa, então, quando quiseres a segunda via, aperta 2 vezes. Era isso, presidente, obrigado. Obrigado, vereador. O requerimento de número 544 de 2015 do vereador Luiz Carlos Pissetti. Requer o envio de ofício ao excelentíssimo presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, ao excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, e à bancada catarinense na Câmara e no Senado, solicitando elaboração de legislação que vise o combate ao desaparecimento de crianças, jovens e adultos, incluindo no texto a obrigatoriedade da identificação da tipagem sanguínea dos pais e da criança, ainda na maternidade, além de fazer constar nos documentos de certidão de nascimento e de identidade a tipagem sanguínea de ambos. Senhores, está em discussão, em votação.
Estou encerrando a votação. Muito obrigado aos senhores vereadores que aprovaram. Também por unanimidade, as ausências consignadas no painel. Próximo requerimento é o requerimento da vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins, de número 546, de 2015. Requer o envio de ofício à excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, ao ilustríssimo ministro do Trabalho e Previdência Social, senhor Miguel Rosseto, à presidência da Câmara dos Deputados e à presidência do Senado Federal, para que mobilizem esforços a fim de que se possa ser liberado o FGTS dos trabalhadores portuários avulsos, considerando a situação de emergência decretada pelo município através do Decreto Municipal do número 10.594, de 20 de outubro de 2015. Ana, a palavra com a senhora. Muito obrigada, senhor presidente. Muito feliz que esse requerimento entrou, que está 3 sessões aí na pauta e ele é importantíssimo. Acontece, senhor presidente, que a gente tem falado muito sobre a problemática do porto, a questão da bacia de evolução, a questão do decreto emergencial ali para a gente conseguir resolver a questão da dragagem. E para conseguir essa dragagem foi feita uma avaliação aqui da Defesa Civil, né? Dizendo que é uma situação de emergência, e eu tive acesso a isso e vi lá no documento que de outubro para cá, nós estamos, o Porto de Itajaí perdeu aproximadamente 45 milhões. Isso em outubro, tá? 45 milhões. E essa parada no Porto de Itajaí, vocês dois, dá para parar um pouquinho para eu poder falar? Eu agradeço a mesa que está colaborando. O que acontece? Está prejudicando direta e indiretamente mais ou menos 25 mil pessoas. Então, nós estamos falando desde o caminhoneiro até todos os trabalhadores portuários, esses mesmos que ajudam na economia da cidade, que vão lá, que comem nos nossos restaurantes, que vão lá e gastam no comércio. A maioria dos profissionais trabalhavam e recebiam apenas o porto, era a única função que eles tinham. Hoje, eles têm que procurar por outras profissões para poder sustentar a família. A situação realmente é alarmante. Só que quando a gente fala de Porto de Itajaí, a gente está falando dos impostos e a gente está esquecendo do trabalhador. Então, se um decreto ali emergencial demonstra esse desequilíbrio financeiro para o Porto de Itajaí, a gente tem que lembrar que ele também está trazendo prejuízos para os nossos trabalhadores, para as pessoas de Itajaí. Então, nada mais do que justo que nós conseguíssemos, então, que o governo federal fizesse a liberação do Fundo de Garantia para auxiliar esses profissionais. Isso, como o requerimento já está em pauta há um certo tempo, e a gente conseguiu a vinda da Comissão de Trabalho do governo federal para cá, que veio a Geovânia, a deputada federal Geovânia do PSDB, que veio também o Mauro Mariani do PMDB. Eu já estive conversando com o deputado Pavan, já estive conversando com o Mauro, aliás, com o Mário Marcondes, que tem colaborado, já fizeram uso da tribuna na Assembleia para isso também, entreguei em mãos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir alguma coisa lá, mas eu gostaria de pedir formalmente que essa casa, todos esses vereadores, por respeito aos trabalhadores do Porto de Itajaí, assinassem esse requerimento junto para levar um pouco mais de força. Era só isso, senhores. Em 20 segundos, muito obrigada. Pois não, em votação. Aprovado na forma do que está consignado no painel, mesma composição anterior. O requerimento de número 503/2015 é da vereadora Neuza Maria Vieira Giraldi. Requer o envio de ofício à Fundação Cultural, com cópia ao prefeito municipal, para que, no prazo regimental, responda os seguintes questionamentos. Letra A. As tendas que ficam localizadas na Praça Félix Busso Assemburg, entre o Mercado Velho e o Mercado Municipal, pertencem à Prefeitura Municipal? Em caso positivo, quais os valores e a vigência do contrato? Em caso negativo, informar quem é o responsável pelo pagamento de locação desta tenda. Letra B. As bandas que se apresentam nos finais de semana nesta tenda são pagos pela Fundação Cultural? Em caso positivo, quais os valores e a vigência deste contrato? Em caso negativo, informar quem é o responsável pelo pagamento. Letra C.
Caso os músicos ou bandas contempladas com este contrato sejam pagos pelo poder público, informar qual a modalidade de processo licitatório para a contratação destes. Informar os músicos ou banda responsável pelo contrato. Muito bem. Vereadora, com a senhora a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, à imprensa, aos funcionários desta casa, a todos que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet. Este requerimento, eu achei ele de muita relevância devido a vários questionamentos que eu tive em relação ali a essa tenda que fica no mercado público, que atrapalha a passagem das pessoas para o mercado público. Então, assim, ela está muito mal localizada, eu não sei como foi feito o processo licitatório, se foi feito, quem que toca aquelas tendas ali, aquele restaurante. E o que mais me chamou a atenção foi em relação da questão da música ali, as bandas que se apresentam, e eu soube, não tenho certeza, mas que quem paga é a prefeitura. Se tem um restaurante que o dono ali, né, ele já explora, ele já arrecada, ele tira lucros, como que a prefeitura ainda vai pagar banda para tocar e beneficiar o dono de um restaurante? Então, o recurso público tem que ser para as políticas públicas, para a saúde, para a educação, para a segurança, para a habitação, para a área social, e não para a música. Se ali o dono do restaurante quer apresentar música ali para as pessoas que vão ali, ele que pague, e não tirar do dinheiro público para pagar as bandas que ali se apresentam. Então, eu acho isso descabível, isso não tem cabimento, a prefeitura está pagando isso, né? E também tem que rever essa questão dessas tendas ali, para ver como é que foi feito esse contrato. Então, o vereador Fernando Pegorini já tinha conversado comigo para trazer a resposta, então vou aguardar, né, vereador, para que a gente possa realmente ver como é que está funcionando esses processos licitatórios, essas questões aí, tá? Muito obrigada. Não, mas eu não vou sobressair. Ainda em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Por não. Vereadora Neuza, eu penso que o conteúdo do requerimento é até importante. Agora, referente aqui às bandas pagas pela Fundação Cultural, o que eu tenho de conhecimento, até porque eu já busquei essas informações, é que aqueles músicos que fazem alguns projetos, a qual são contemplados, eles fazem alguns shows em contrapartida naqueles locais. Essa é a informação que eu tenho. Tudo bem, mas eu estou me referindo àqueles músicos que têm projetos que são contemplados com a gravação do devido CD. Seria isso. Obrigado. A palavra, senhor presidente. Muito bem, vereador. Pois não? Às vezes eu me espanto com algumas coisas, mas assim, eu queria colocar que recurso público, vereadora, deve ser aplicado, sim, o da saúde na saúde, né, o da educação na educação, mas o da cultura na cultura. Né? O da cultura na cultura. Cultura também é política pública. Né? Cultura também é política pública. E nós temos aqui, eu acredito que vários de nós vereadores, do público aqui presente, público que está em casa, já com certeza já foi no local que é aberto, acesso a todas as pessoas, levando cultura a todas as pessoas, a todo o povo itajaense. Não é apenas exclusivo daqueles que estão ali naqueles, que não é apenas um restaurante, são 2 ou 3, né? Então não é dirigido àquele público. É aberto e com certeza não atrapalha a passagem, porque ali tem mesas, foi um espaço criado para aquelas apresentações culturais, de músicos itajaenses, de artistas itajaenses, artistas da casa. Então eu sem contar que também que isso traz para o turismo da nossa cidade o engrandecimento. A gente vê várias pessoas de outras cidades vindo ali, degustando o nosso prato típico, os frutos do mar, a nossa cultura.
Então, eu A parte, vereador. já lhe concedo a parte, mas eu quero até antecipar a Vossa Excelência que eu não me sinto nem à vontade, porque até o pagamento da tenda, a licitação, isso tudo está tudo através da Fundação Cultural. Eu já lhe adianto que o meu voto, nesse caso, ele vai ser contrário ao requerimento e lhe concedo a parte. Vereador, a minha única preocupação, se a pessoa, o dono do restaurante já está explorando ali, está tirando lucro, a prefeitura ainda tem que pagar as bandas, os músicos, para poder tocar, eu acho isso uma falta de respeito com o dinheiro público. Muito obrigada. Palavra, senhor presidente. Eu não encerrei, ainda tenho 30 segundos, vereador Calil, só um instantezinho, já vou encerrar. Até para voltar nesse assunto rapidamente, para dizer, a cultura também tem um orçamento, a Fundação Cultural também tem orçamento, e o seu orçamento tem que ser aplicado e deve ser aplicado, quiçá fosse até maior, e tem, inclusive, a lei de incentivo à cultura, além do orçamento da própria Fundação, e deve ser aplicado na política pública, que é cultura também. Muito bem, vereador Fabrício. Ainda em discussão. Acho, na minha opinião, para o senhor presidente, quer a palavra? é um requerimento que... Palavra. É um requerimento que traz para essa Casa Legislativa, não querendo dizer nada para o vereador, insignificante. O Fabrício foi muito feliz na colocação. Investido na cultura. O carnaval. O prefeito lhe gasta o quê? 500 mil reais para escolas de samba e bloco botar na rua. Outra coisa, chega no mercado público lá em Florianópolis, música ao vivo, pagode, festa, sertanejo, tudo bem lá, prefeitura Blumenau. Agora essa é a nossa cidade, vão ali fazer uma gastronomia legal. Já estão ali de portas abertas, com as suas despesas. Tá? O serviço que é da prefeitura municipal, na Fundação Cultural, que essa casa aprova os orçamentos. Nós questionamos onde é que o Russi, não sei se o superintendente, que eu quero parabenizar ele pela dinâmica que ele tem dado à cultura do nosso município, ele tem que influir, tem que dar contrapartida para esse restaurante ficar aberto. Qualquer coisa. Agora, pagar a música, ali a gente é super lotado, tá, é um ponto caótico ali. Devia ter um melhoramento legal, uma cobertura legal, como feito lá no mercado público, lá em Florianópolis. Agora está aquela lona ali, que é uma vergonha, Maurício. Acho que tem que ser um negócio mais bem aperfeiçoado. Dinheiro tem essa cidade. Agora, quando o nosso munícipe vem à nossa cidade, ele tem que levar realmente, como é que eu posso dizer para vocês? Um exemplo da nossa cidade, como nossa cidade é linda, é maravilhosa, é aconchegante. Agora, questionar que nós temos um celeiro de músico, de talento, eu duvido com a cidade de Santa Catarina, que tem mais talento na área musical que nem Itajaí. Agora temos que realmente vender isso. Dar condições. E dar condições, bem colocado, Tonho. É isso mesmo. Voto contra esse requerimento. Eu vou votar contra esse requerimento, porque esse requerimento é um afronto com a nossa cultura, com os nossos talentos que nós temos dentro da nossa terra. A palavra, senhor presidente. A palavra. Pois não. Eu acho que já vale o requerimento, vereadora Neuza, até para a gente trazer esse assunto à baila. Quando que a gente fala do mercado público, quando que a gente fala daquele espaço maravilhoso, eu sou frequentadora do mercado, adoro, mas vejo que realmente alguma coisa ali precisa ser melhorada. Começou sendo um espaço turístico natural, as pessoas foram indo, a prefeitura aperfeiçoou em algumas coisas, à noite é uma coisa, de dia é outra, mas, por exemplo, nós temos que pensar que tem um mercado público do peixe ali, que é uma vergonha. Nós, ao meio-dia, almoçando, ouvindo um som, e, de repente, ele vai lá e derruba toda a caixa de água de peixe ali, espantando o turista, espantando as pessoas que estão ali. Algo que deveria ser regulamentado, por exemplo. Como deveria ser aperfeiçoado também o banheiro. Adianta fazer um espaço público para receber tanta gente e o banheiro, aquela vergonha? Tem um banheiro que está sendo mais ou menos cobrado, que é o lado de fora, ou do lado de dentro, que são os profissionais que ficam ali para administrar, ganham dinheiro ali e não cuidam do banheiro. Agora, se é eles que têm que fazer isso, se é a prefeitura que tem que fazer isso, eu não sei. Não sei, mas aqui, pelo menos, esse requerimento da senhora traz à baila esse assunto. Porque é lindo, vereador Calil, quando a gente está lá, está comendo, compra um peixe no mercado público, deixa para fritar lá de fora, sente, escuta uma música de um amigo itajaiense, olha lá, o navio está passando. É um cenário natural gratificante que, de repente, a prefeitura de Itajaí deveria valorizar. Então, eu não vejo nada contra o requerimento da vereadora Neuza. Se ela quer saber se tem contrato, se quem pagou todo, não pagou, acho que perguntar não ofende. Não ofende. Então, vereadora,
não vou dizer tanto, pelo menos o seu requerimento trouxe esse assunto, pelo menos agora a gente sabe que os cantores, se tem alguns ali com dúvida, se só alguns que são sempre os mesmos ou não, vão poder refletir um pouco mais com esses contratos na mão. Vou votar favorável ao requerimento da senhora, não tem problema nenhum quanto a isso. Se tiver algo útil no requerimento e algo que a gente possa fiscalizar, por favor, a senhora, com a resposta, na verdade, né, a senhora me informe que eu quero colaborar com aquele espaço que eu acho justo e valoroso para Itajaí. Muito obrigada. Presidente. Muito bem. Com a palavra, presidente, rapidinho, não sendo repetitivo, eu quero parabenizar as palavras do vereador Fabrício, também a da Ana. Quero parabenizar, sim, que a senhora está fazendo um pedido de informação, né, vereador Cleito? E, com certeza, essa informação vai vir. Eu quero dizer também que a lei ao incentivo da cultura, ela é espetacular na nossa cidade. Ela tem que ser ampliada, sim. Se existe um aluguel daquela tenda, não existe, de repente, nós temos que ver como está funcionando e ajudar esse executivo a melhorar. Então, o vereador Carlinhos colocou, vamos realmente, de alguns meses de aluguel da tenda, se existe, a gente faz uma coisa mais ampla. A Ana faz algumas colocações que é pertinente. Então, nós percebemos, senhor vereadores, que há a possibilidade de melhorar e até mesmo a possibilidade de nós entendermos melhor o que está acontecendo. O que não podemos sair daqui é com algumas dúvidas. Ou, se elas existirem ainda, ir à busca e dizer que nós temos que incentivar a lei de incentivo à cultura, se ela existe para ser realmente incentivada. Viu, vereador? Então, esse pedido de informação vai nos trazer algumas respostas e dali nós podemos avançar e ajudar essa cidade a melhorar na cultura, como tanto e outras áreas dessa cidade. Vereador, por favor. Bom, vereador Giovanni, eu concordo também que há muito exagero. Eu também concordo que há coisas que se melhorem naquele espaço. Agora, o que eu não concordo é com relação, que é o requerimento específico com relação à questão dos músicos e das apresentações que tem lá. Vereador, respeito a sua colocação, ela pede essa informação, se é pago por onde ou não onde. Eu também sei que existe, e já acompanhei, e existe sim a lei ao incentivo à cultura, mas é uma dúvida dessa vereadora, vamos respeitar, eu estou com ela, particularmente. Era isso. Palavra, presidente. Bom, não. Rapidamente, só para contribuir, primeiro dizer ao vereador Fabrício Marinho, também aqui que rendo, né, minhas homenagens a Ipsis Literis, tudo o que ele falou, se eu pudesse escrever, eu colocaria no papel. Parabéns, realmente tem uma rubrica própria, a Fundação Cultural tem que realmente fazer o seu papel, tem que exercer, tem que mostrar alguma coisa, até porque senão vai ser passível de crítica, né, vereador Giovanni? Senão, não faz nada, está lá a fundação, não está ali para quê, fecha essa fundação aí que não está funcionando para nada, então está lá, está realmente fazendo algumas coisas. Hoje, com o Transatlântico aportado aqui no nosso município, a gente viu também algumas barraquinhas ali, é uma iniciativa, penso eu, que da Fundação Cultural também de Itajaí, para poder fomentar, também em parceria com a Secretaria de Turismo, né, a nossa cidade, até o comércio da nossa cidade, que é importante. Sobre essa tenda especificamente, também voto favorável, vereadora Neuza. Acho que não custa, né, a gente ter as informações, mas penso que também tem uma participação dos empresários ali, né, das pessoas que fazem parte ali. E também não concordaria, se fosse, vereador Dedé, tudo, né, bancado pela própria Fundação Cultural. Acho que tem outros assuntos também, que a Fundação Cultural, o município é tão grande, tem tanta coisa no nosso município para que se possa elevar, fomentar a cultura, que não precisaria estar tudo focado ali, né, num gasto tão exorbitante num único local. Até porque nós temos no bairro São Vicente, temos no bairro Cordeiros, temos em vários outros locais centros culturais importantes. Se ainda não tem, que o faça, né, para que a gente possa estar fomentando e criando cada vez mais na nossa cidade esse centro popular tão importante, né, que é esse centro cultural tão importante, que é, como o vereador Carlinhos falou, em nível estadual e até mesmo em nível nacional, visto que temos um compositor aqui, que até é meu homônimo, né, o Cleiton também, acho que é filiado ao PPS, né, Fabrício, que foi um dos finalistas de um samba enredo lá, mais uma vez da Mangueira, eu acho, né, ou de uma Portela, de uma grande escola de samba do Rio de Janeiro, né? Então, na verdade, a gente fica feliz quando sabe, né, que a cultura de Itajaí está sendo engrandecida. Nós temos realmente grandes nomes da música, grandes nomes culturais aqui na nossa cidade, e a gente precisa ajudá-los cada vez mais. Que a rubrica seja assim executada, que a Fundação Cultural seja assim uma fundação importante, faça o seu trabalho
que reconhecidamente, né, tenha, mas eu fiquei curioso, vereadora Neuza, também gostaria de saber a resposta do requerimento de Vossa Excelência, por isso também quero votar favorável. Palavra, presidente. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, valorosos funcionários, os meus cumprimentos. O público nos prestigia na noite de hoje. Saudar o nosso sempre vereador Pedro Girardi, Dr. Gaspar Laus, meu amigo Júnior Rebelo, demais pessoas aqui presentes, o público nos prestigia através da TV e da internet. Eu não vejo porquê. Aliás, vereadora Neuza, eu quero parabenizá-la por esse requerimento. Eu tenho aqui que elogiar o trabalho que o Russo vem fazendo na Fundação Cultural, de fato vem fomentando alguma coisa, diferentemente de outros que por lá passaram. Mas os questionamentos que a senhora está fazendo aqui procedem. E não é nenhuma ofensa a ninguém. Não vejo por que votar contra. São perguntinhas simples, fáceis de resolver, que eu tenho plena certeza de que é importante essas informações para nós, todos os vereadores. Não é nenhuma ofensa à Fundação Cultural, na pessoa do Russi e na pessoa que eu substituo agora lá enquanto da sua licença, e que devemos votar favorável, sim, a este requerimento, para nós termos essas informações, porque vai nos auxiliar e nos dar uma luz, do que podemos melhorar, fazer novas sugestões, e não com maldade. A senhora não está com maldade aqui, a senhora está com caráter fiscalizatório, está no seu papel. Então, parabéns à senhora pelo requerimento, e sugiro que os vereadores que se colocaram na condição de votar contra, que façam uma reflexão, porque é simplesmente um requerimento pedindo informações aqui fundamentadas, que não vai trazer prejuízo nenhum, nem ao prefeito e muito menos à Fundação Cultural. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Eu, inicialmente, eu daria a orientação da bancada do governo, ipsis literis, com todas as palavras que o vereador Fabrício Marinho aqui nos colocou hoje, que eu acho que foi muito bem fundamentado. Porém, em acordo inicial com a vereadora Neuza, ela havia sobrestado esse requerimento e não trouxe respostas no tempo hábil, vereadora. Então, deixo a livre consciência de todos os vereadores da bancada, a orientação para que todos votem da forma que acharem melhor. Porém, na semana que vem, independente do resultado hoje aqui do plenário, eu trarei as respostas à vereadora Neuza, por respeito ao acordo, e pelo respeito que teve com este líder inicialmente. Era o que eu tinha. Muito obrigado. A palavra, senhor presidente. Pois não, Paulinho. Eu, pelo requerimento, até votaria a favor, senhor presidente, mas pelo discurso da vereadora eu vou votar contra, porque, na verdade, ela já praticamente afirmou que é isso que acontece. E, na verdade, as tendas que lá estão são pagas pelos comerciantes, são pagas pelos empresários. Comprar as tendas é fixa. Então, assim, a forma já colocou que, assim, quem assistiu hoje já... Então, assim, na verdade, por essa razão, eu voto contra, pelo discurso. Eu acho que é um requerimento que está fazendo um pedido de informação, tem que aguardar a informação vir para depois fazer o comentário. Não, faz o comentário antes, Então, por esse motivo, eu voto contra. Palavra, presidente. Por não, Damolim. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a minha família, que hoje está presente, presidente, e dizer que eu sou favorável a esse requerimento, não vejo dificuldade nenhuma em votar, e vejo ainda que a prefeitura, a cultura tem que ser mais investida ainda nessa cidade, que temos várias pessoas, vários artistas que não são apresentados ainda, que não têm chance de chegar lá. Eu vejo que não vejo problema nenhum, então é favorável, Neuza, ao seu requerimento, vereadora. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, presidente. Pois não. Faço das palavras do vereador Calinha as minhas, Já frequentei muito lá o
o nosso mercado público em Florianópolis também, que é bem diferente do nosso aqui. E vendo a fala do vereador Lamy, né, que interessante, né, um requerimento tão fácil, tão simples, perguntinhas simples. Eu fiquei 2 anos e meio aqui dentro apanhando, com um requerimento tão simples, coisa simples, era votar o contrário. Então a gente vê o vereador falando, interessante, né? Eu fiquei 2 anos e meio aqui à oposição, com um requerimento simples, perguntinha só para o prefeito, né? Era contrário, era contrário. Interessante, só para deixar registrado isso aí. Com a palavra, senhor presidente. Vereadora Neuza, pedir esclarecimento, eu acho que não tem problema nenhum, né? O que, na verdade, nós temos que retomar e repensar, quando se fala realmente, são nos eventos, no turismo da nossa cidade. Os finais de semana, nós estamos sendo incentivados, na verdade, a ir a outros municípios para participarmos, para observarmos, para prestigiar o que os municípios vizinhos estão fazendo. Eu tenho uma inveja, mas uma inveja boa, né, de Blumenau. Blumenau erra, Blumenau vai para a mídia, Blumenau é criticado, mas vão melhorando, vão dando forma aos eventos e vão acertando. Observa-se hoje quanto evento eles fazem, quantos desfiles eles fazem, quanto que eles mostram a cultura e o turismo deles. Né? E o nosso município, observa-se que os finais de semana ele parece que ele trabalha num toque de recolher, né? Ele não tem nada, e você acaba saindo aos domingos para tomar um café em Balneário Camboriú, para tomar um café em Blumenau, até porque você fica sem opção. Né? Então, vereadora Neuza, é um assunto que às vezes está contrariando alguns vereadores, mas eu digo para a senhora, vereadora, parabéns pela coragem de trazer isso à discussão, né? E a partir do momento que for correto, continua, se não estiver correto, o governo que se alinha de forma mais correta, como tem que ser. Obrigada, era isso que eu tinha. Parabéns, vereadora. Pois não. Senhores, então, em votação. Registrar as presenças dos sempre vereadores Luiz Plácido Correia e Pedro Geraldi e do presidente do PMDB, Gaspar Laus. Senhores, encerrada a votação, ausência do vereador Douglas, do vereador Tiago e do vereador Mafra. Votos contrários do vereador Carlos Augusto da Rosa, Fabrício Marinho, Paulo Manuel Vicente, Antônio Alda Silva, José Acácio da Rocha. E votos favoráveis dos demais senhores 12 vereadores, como consignado no painel. Aprovado o requerimento, encerrado o expediente. Solicito aos senhores primeiro secretário que faça a chamada para o uso da tribuna. Senhor presidente, os vereadores, como é sabido, têm um tempo regimental de 5 minutos cada um. O primeiro vereador que fará uso da tribuna é quem vos fala, vereador Rafael Desiderio. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a todos vocês que nos acompanham mais uma vez. É um prazer eu mencionar que vocês estarem aqui, para nós é um prazer. Eu já venho abatendo nessa tecla há um bom tempo, como diz o nosso querido amigo vereador Paulinho Amândio, se a gente não tiver um pouco de juquinha dentro da gente, a gente acaba não conseguindo as coisas. E uma delas é fazer com que a secretaria ou a coordenadoria de trânsito do nosso município cuide do trânsito da nossa cidade no quesito violência. A gente sabe que algumas vias da nossa cidade, a própria rua Florianópolis, ali na Fazenda, que faz junção com a 11 de junho e atravessa Augustinho Fernandes Vieira, é uma das ruas com maior fluxo de automóveis, caminhões, ônibus e motocicletas. O que a gente precisa fazer? É simples, uma lombada eletrônica na curva, próxima à antiga Carpepiso, mas não fazem. As pessoas passam trabalho, as crianças, os adultos, os senhores com uma certa idade, uma grande dificuldade para atravessar aquela via. E será que é só eu que estou vendo isso? Com todo respeito, o senhor prefeito mora a 800 metros dessa curva, ele passa por ela todos os dias indo
indo para sua residência, e eu gostaria que ele prestasse um pouco mais de atenção naquele grande fluxo de automóveis, onde as pessoas não conseguem atravessar aquela via com segurança, as pessoas que saem da parte da Igreja Católica da Fazenda e que se dirigem até a Beira-Rio, têm que fazer a travessia por aquela via, acabam não tendo a segurança devida, as pessoas têm que sair correndo para atravessar. Algumas são atropeladas, outras se perdem na curva e vão na casa da vizinha que tem na frente do Residencial Ópera. No mesmo dia, 2 acidentes naquele paredão. Se tivesse alguém na calçada, uma senhora empurrando um carrinho do seu neto com o seu bebê dentro, e daí? E se perdesse e fosse em cima daquela senhora, daquele senhor, de quem estivesse andando naquela calçada? Então, já pedimos guarda-reio, já pedimos sinaleira, pedimos uma lombada física, mas eu acredito que lombada física naquela região não vai dar certo. Tem que ser mesmo uma lombada eletrônica, fazer licitar ela. Já foi pedida há 2 anos e meio, quase 3 anos, vai completar agora pedindo que se tenha pelo menos um pouco de prudência em relação ao órgão que cuida do trânsito naquela via. E também na rua Alfredo Trompovski, cruzamento com as ruas Carlos Seara, Getúlio Vargas, Duque de Caxias e Rua Fiuza Lima. Bem próximo ao supermercado Bistec. Mais um acidente teve essa semana com um automóvel. Se não me falha a memória, foi o nosso amigo Nazareno ainda, que foi lá correndo avisar que acabara de acontecer um acidente com um carro e uma motocicleta, onde o motociclista está bem machucado no hospital, internado. Então, como eu já falei, funcionários públicos do nosso município, cidadão de bem sendo atropelado nesses cruzamentos, porque a via ficou ótima, ficou perfeita. Tem que agradecer muito o Executivo Municipal por ter asfaltado todas aquelas transversais. Mas as 2 lombadas que já tinham, tiraram e não fizeram a instalação delas novamente. Então, quando a gente pede aqui, a gente pede porque o cidadão de bem, ele é fragilizado pelo perigo constante ao passar naqueles cruzamentos. Então, a gente só quer um pouco de carinho em relação às vias com maior fluxo de automóveis. A própria Felipe Reiser, onde nós temos o Centro de Educação Infantil Rosana Aparecida e a escola Peter Pan, com um fluxo muito intenso de pais, mães e os alunos que estudam nesse Centro de Educação Infantil, com risco iminente de serem atropelados devido, claro, à imprudência de alguns motociclistas ou caminhoneiros ou motoristas de ônibus ou motociclistas, como eu falei, nessas vias. As pessoas elas têm que botar o amor ao próximo na frente dos seus carros, porque eles dirigem, vêm usando o WhatsApp, como já é sabido e é visto, em muitos veículos, a pessoa dirigindo ao mesmo tempo usando o WhatsApp. Então, assim, ter mecanismos de redução de velocidade nessas maiores vias é um pedido que não é deste vereador, mas sim da comunidade itajaiense, porque cada vida que se salva já valeu qualquer investimento. Uma boa noite a todos. O vereador a fazer uso da tribuna é o vereador Márcio José Gonçalves. Senhora vereadora presidente Ana Carolina, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos prestigia com o seu quórum, com a sua presença, público que nos assiste, nos acompanha via internet ou via TV Câmara. Hoje eu quero falar o que foi me relatado e pedido pelo nosso amigo Jusemar, lá do bairro Cordeiros, que deve estar nos acompanhando, e que é uma demanda que a gente já pleiteou aqui nesta casa e já vem falando há algum tempo, chega até ser chover no molhado, como eu falava para o meu amigo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o grande Fabrício Marinho. E digo que é aquela bendita ponte lá da Campos Novos, hoje, bendita porque ela está sendo a salvação na interligação dos 2 principais bairros de Itajaí, principais ou mais populosos, vamos dizer assim, não é principal na questão de morar, mas na questão populacional, e que devem ser respeitados como todos os bairros de Itajaí, mas você pega São Vicente de um lado, com toda a sua população, e Cordeiros de outro, com um crescimento demográfico enorme. E o que está acontecendo na ponte Wilson Klein Bings chega a ser desumano. Recebi diversas ligações ontem
E hoje, novamente, vereador Fabrício, algumas pessoas, a Carol Sandra me ligou, relatando também o mesmo problema hoje. E não tem um iluminado. Eu acho que tem que ser iluminado, porque alguém para descobrir o problema lá, ou tentar ser um facilitador, eu acho que vai ter que vir alguém de Harvard para conseguir ajudar. Porque é uma coisa tão... Será que é uma coisa tão complicada, vereadora Dulce? Você dispor lá de agentes de trânsito para tentar facilitar o problema que está acontecendo lá na ponte Wilson-Klein-Bing. Nós falamos aqui há pouco tempo, lá próximo da Promenac, da Nova Brasília, para tentar mexer no tempo daquele semáforo. Nós falávamos aqui que abre o semáforo e passam apenas, vereador Fabrício, 4 ou 5 carros. E ninguém nos ouve. É incrível isso, meu Deus. Ninguém nos ouve, é um descaso. Poxa, nós temos lá o CODETRAN, nós temos os agentes, e eu sei que a culpa não é dos agentes, claro que não é dos agentes, é de quem comanda e de quem determina o trabalho. Pelo amor de Deus, gente, vamos nos atentar. As pessoas estão ficando 1h30 para passar aquela ponte, vereador Dulce. Tem que dispor de agentes lá na Mário de Arte, já naquele semáforo, lá na Mário de Arte. Para que o agente seja um facilitador, vereador Fabrício. E a mesma coisa ali na Promenac. E está acontecendo esse problema e todo mundo está fazendo que nem Pilatos. Lavou as mãos. Problema da população. Pelo amor de Deus, a gente sabe que foi uma fatalidade. Nós entendemos o que aconteceu, mas não pode o poder público simplesmente cruzar os braços e deixar a população no Deus dará. Tem que ser feito alguma coisa, alguma ação no sentido dos agentes de trânsito, vereador Tonho, está lá sendo facilitador. E nós estamos lá na ponta e as pessoas estão ligando e dizendo, vereador, o senhor não vê? Eu vejo, eu reclamo, vereador Maurílio, eu pleiteio. Eu vi quantas indicações, quantos requerimentos, a gente sabe que a ponte vai levar um tempo, a ponte Tancredo Neves, para que sejam feitas as reformas, mas enquanto isso, o governo municipal, o executivo, tem que se cotizar e fazer alguma coisa. A gente não pode simplesmente ver a coisa acontecer, e num dia como hoje e o dia de ontem, que a gente sabe que tem chuva, o fluxo de veículos é muito maior, e vira um caos. É comerciante, né? É as pessoas que têm que levar os seus filhos na escola, as pessoas que têm que trabalhar, e ninguém, não tem a gente lá, não acontece nada, vereador Fabrício. Fora os acidentes que estão acontecendo lá, não estou nem entrando na questão de acidente. Então eu faço um apelo aqui à Secretaria de Segurança, através do CODETRAN, que eu sei que estão nos escutando, a própria imprensa que nos acompanha e que acaba ecoando isso que a gente fala aqui, para que a Secretaria de Segurança faça alguma coisa, o CODETRAN faça alguma coisa e pense que essa ponte, a Wilson-Klein-Bing, liga os 2 bairros com maior densidade populacional da cidade de Itajaí, que se faça alguma coisa. É o que eu tinha, senhora presidente, e espero que seja feito algo nesse sentido. Obrigado. Obrigado, vereador Márcio José Gonçalves. Vereador Vanderlei Dalmolin. Bem, boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a minha família que está presente, a minha esposa Ana Paula, a veneranda e a minha sobrinha Débora. Quero dizer que essa casa que estava passando esse terror todo e é verdade, o Itajaí só perde com isso, com essas coisas que andam acontecendo aí, onde que esse caso hoje, graças a Deus, está em paz essa casa, vereadora Ana, e dizer a todos que, assim como eu me encurvei a cabeça e vim para cá, não queria vir mais para cá, para essa casa, e quero pedir para o seu Tarcísio Zanelato, que fica fazendo coisinha lá, e que vai para aquela secretaria de obra e que faça essa cidade andar, porque aquilo lá está parado, aquela secretaria. Então, secretário, por favor, hoje eu tive em reunião com o senhor. Se o senhor vê o Brilhante, Paciência, Arraial dos Cunha, quando nós estamos passando a dificuldade, ônibus atolado lá, isso, 4 meses está parada a cidade. Então, não estou ocupando a secretária atual, mas a chuva também vem atrapalhando mais. Que o secretário, Tarcísio Zanelato, que olha para esse vereador que eu tive hoje em reunião com o senhor, que volta segunda-feira para lá, que o senhor faz andar essa cidade. O vereador Dedé está falando dessa ponte, vereador. Eu estive com o Tarcísio Zanelato hoje, ele me falou que se fosse ele botava 10 caminhão lá em cima.
carregado de pedra para ver se essa ponte afunda ou se não afunda. Se não afundar, que vai passar pelo menos carro pequeno que... a ponte Tancredo Neves, que passar pelo menos carro pequeno lá. Então, não estou aqui para puxar saco de ninguém, eu estou aqui para defender o povo de Itajaí. Muito obrigado. O próximo vereador a fazer uso da tribuna é o vereador José Acácio da Rocha. Presidente, posso usar aqui? Posso? É só um aviso mesmo. Amanhã nós teremos uma confraternização lá, os professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino, lá na SPEM, ao meio-dia, e eu quero convidá-los, aos professores que estão assistindo aqui essa sessão, e também dar os parabéns ao nosso supervisor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino, ao professor Christian, que está lá naquela secretaria já na supervisão há 3 anos. Então amanhã a gente vai fazer o encerramento das nossas atividades de Educação Física. Então hoje eu vou usar somente para fazer esse convite aos meus amigos professores de Educação Física. Era isso, presidente. Obrigado. O próximo vereador é a vereadora Dulce Maria Amaral Pereira. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite à imprensa, né? Que eu acabei, no momento do requerimento, não cumprimentando a imprensa. Então, uma boa noite, principalmente à imprensa neste momento. O vereador Dedé, o meu assunto, na verdade, seria novamente esse, né? O que o senhor colocou, até porque eu moro ali bem próximo, né? E o complemento, além da ponte, vereador Dedé, é novamente a situação da Reinaldo Schmidhausen. Eu não sei qual é o projeto que foi feito para Reinaldo Schmidhausen, porque nós cansamos de pedir nesta casa, né, acesso a esse projeto, e eu questiono o seguinte, a partir do momento que se faz uma obra da tipologia que é a Reinaldo Schmidhausen, com certeza algum fiscal, alguma fiscalização, ela deve ter sido acompanhada no decorrer da obra. Aí eu questiono, com esses tempos de chuva que nós tivemos, será que ninguém tirou a bunda da cadeira para observar a rua e as obras que ali foram feitas, para ver o quanto tem parado de água em cima de trechos das ciclofaixas, daqueles asfalto novo, daquelas pontas de canteiro mal terminado, avançaram em alguns determinados lugares onde os carros estão passando em cima, colocaram canteiros, colocaram gramas, próximo ali àquela verdureira que tem. Observa-se que todas as pontas de canteiro os carros estão passando em cima. Na entrada da rua Nossa Senhora de Fátima, fizeram um avanço só de um meio fio de cimento, aonde não tem placa, se é proibido entrar ou se é proibido sair, não sei, da rua, e ali tem acontecido os acidentes frequentemente. É triste falar por um bairro como Cordeiros, um bairro onde é o maior do município, sim, né? Observa-se no orçamento para 2016, desculpe, mais um valor destinado para Reinaldo Schmidhausen novamente. E há esse questionamento que eu venho fazendo desde o primeiro momento que começou e a morosidade da obra. Eu não sei que término vai se dar, qual tempo vai se dar e o que se considera por conclusivo a obra da Reinaldo Schmidhausen. E quanto à ponte, vereador Dedé, 1h11, eu volto a repetir, eu já fiquei na fila. E não tem um agente de trânsito que fique para poder ajudar naquela parte norte ali da ponte. É o pior local que tem, nos piores horários, no período da manhã, no período da tarde, no início da tarde e no final da tarde. Se os agentes de trânsito se localizassem ali, naquela marginal, na rodovia dos caminhão ali, onde aquela rótula nem sequer foi terminada, como o vereador Paulinho outro dia colocou, já facilitaria. Ali tornou-se uma área onde, para ficar igual a mobilidade da Índia, só está faltando colocar uns camelos ali. Porque ninguém sabe onde é a direita, ninguém sabe onde é a esquerda,
Quem sai, quem entra, a vez de quem, ficou totalmente solto aquilo ali. Então, há necessidade, há urgência, sim, que a Codetran vá para aquele local ali nos piores horários, principalmente do dia, que é o horário da manhã, final da manhã, início de tarde, final de tarde. A população tem todo o direito de reivindicar, e eu já pensei, porque eu fui cobrada pesado ali, quando eu estava parada, vereadora Ana, eu fui cobrado pesado, e pediram que nós fizéssemos uma mobilização para ver o que fazer, porque sabe-se que a ponte vai demorar. E que o governo tem por obrigação, em respeito à população de Itajaí, colocar um plano B para que a população tenha essa mobilidade com mais facilidade nessa travessia. Era isso que eu tinha. Uma boa noite. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Dulce. Vereador Antônio Aldo da Silva. Uma boa noite a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que nos assiste. E gostaria de cumprimentar o seu Vilmar e a dona Silene, que estão nos assistindo, a dona Ângela, o seu Adolfo, o seu João, a dona Rosane, o seu Zé, a dona Marilze, todos que estão nos ouvindo lá da nossa cidade, do nosso bairro. E eu penso, eu sou o terceiro vereador de Cordeiros e sou cobrado também, vereador Giovanni, dessa situação da ponte. Senhor Rogério, senhor que está no Codetran, eu já pedi ao senhor, ao Gama, por favor, é chato vir aqui para a tribuna e estar pedindo por uma coisa que é lá só está aquela ponte e essa dificuldade. Será que não tem 2 guardas para designar, senhor Rogério? E eu, Zico, você que cuida dos semáforos, que eu já te pedi para mudar o da Promenade, que não deu tempo, vocês não botam a capa de chuva, só trabalho quando dá sol? Me ensina que eu faço. Eu subo numa escada e vou lá mudar. Na Promenade, que é um trabalho, está tudo o trânsito ali. Terceiro vereador, é uma indignação. Vocês não vão para a rua, não são cobrados, que a gente é cobrado. É brincadeira, complicada essa situação. Com certeza os vereadores têm razão. A gente mora lá, tu é de Cordeiros, vou na padaria comprar pão, Giovanni. E a Tancredo Neves, como é que fica? Poxa, eu moro ali encostado. Pô, temos que, né, vereadora Neuza? Eu sei que a senhora passa por isso também. Será que não tem 2 guardas da Codetran para que saia dali, venha até a rótula e prossiga na Mário de Arte? Complicado. É difícil. Eu pedi através de uma indicação ao governo municipal para que disponibilizasse, ver com a patrulha da Secretaria da Agricultura, que disponibilizasse 2 tratores de roçação para fazer um mutirão. Eu estou vendo agora, tanto na imprensa, além da dengue, o Zika vírus, que está atacando a comunidade, essa febre, começa a fazer a limpeza, roçar os terrenos, limpar, que de alguma forma as roçadeiras para tirar o verão está aí, esse mosquito, porque a prevenção é bem mais barata de que posto ao pessoal nos postos de saúde. O município, conforme hoje a imprensa, o próprio Rubens noticiou, teve uma epidemia de dengue. Essas febres que vêm se alastrando por aí, desse vírus que daqui a pouco está aqui também. O município de Itajaí não tem uma estrutura, como teve que até o Exército ajudar no combate. Eu penso que se ajudar, e uma conscientização, um pedido, que a comunidade também se atenha para esse assunto, para que disponibilize a limpeza dos terrenos baldios, cobre através do IPTU de alguma forma, porque a prevenção é muito mais barata do que está gastando nos postos de saúde e atendimento à população. Seria isso, muito obrigado e uma boa noite. Muito bem. O próximo vereador é o vereador Fernando Pegorini. Muito boa noite ao senhor presidente, Luiz Carlos Pissetti. Em nome dele, cumprimento os demais vereadores e vereadoras desta casa, o público que nos assiste, o Eliezer, meu primo, o professor Bruno. Hoje é o Dia Internacional do Combate ao Agrotóxico, vereador Acácio, vereador Giovanni, e aqui eu trouxe um texto, até que eu busquei da própria internet, que um estudo elaborado pelo aluno de doutorado em saúde pública e meio ambiente, Kleber Clemonese, observou que grande parte dos agrotóxicos apresenta capacidade de desregulação do sistema endócrino humano.
o que altera os níveis de hormônios sexuais e causa efeitos adversos, principalmente sobre o sistema reprodutor. Câncer de mama, ovário, desregulação do ciclo menstrual, câncer de testículo e próstata, infertilidade, declínio da qualidade seminal, a malformação de órgãos reprodutivos são alguns dos exemplos dessas complicações. Segundo Kleber, com o aumento do consumo nacional de agrotóxicos, tanto da agronegócio como da agricultura familiar, crescem as evidências de que a utilização dessas substâncias não está apenas relacionada especificamente à produção agrícola, mas também se transforma em um problema de saúde pública. Efeitos dos agrotóxicos se estendem a problemas neurológicos, respiratórios e hepáticos. No Brasil, a utilização dos agrotóxicos é extremamente relevante no modelo de desenvolvimento do setor agrícola. Em consequência disso, o país hoje é o maior consumidor mundial de substâncias. Segundo o aluno, o uso destes agentes também tem sido associado ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Parkinson, distúrbios cognitivos, transtornos psiquiátricos, alterações respiratórias e imunológicas e problemas hepáticos e renais. Estudos apontam ainda a associação entre a exposição intraterina aos agrotóxicos e efeitos teratogênicos, tais como malformações congênitas, aborto e baixo peso ao nascer. Para Kleber, a exposição crônica aos agrotóxicos, adicionalmente com falta de proteção pessoal durante o manuseio, além de carência e conhecimento que diz respeito aos riscos de contato, a escassez de programas públicos com o objetivo de diminuir o uso intenso e tragam alternativas no cultivo de alimentos, estarão entre os principais problemas associados crescentes dessas substâncias. É importante que sejam realizadas intervenções a curto, médio e longo prazo, vereador Paulinho, para reduzir e minimizar os prejuízos à saúde da população com risco com esses agrotóxicos. Tem pesquisas que demonstram que a nível Brasil nós consumimos aí pelo menos 1 galão de 5 litros aí de agrotóxicos por ano. Eu quero parabenizar aqui o nosso professor Bruno, que faz um grande trabalho no colégio. A gente já fez pelo menos 2 requerimentos para buscar mais informações e trazer essa educação alimentar para os nossos baixinhos, as nossas crianças, adolescentes aí dentro dos colégios, porque temos que iniciar desde pequeno, com a educação alimentar, trazer inclusive para dentro de sala de aula matérias que possam transmitir esse tipo de ensino para as nossas crianças, porque realmente estamos adoecendo a cada dia e não estamos enxergando essa realidade. Era o que eu tinha. Muito obrigado, senhoras e senhores. Boa noite. O próximo vereador é o vereador Paulo Manuel Vicente. Senhor presidente, senhores vereadores, público, eu quero parabenizar o vereador Pegorini, até porque a gente que somos aqui da Canhanduba, e lembro, a gente comia melancia uma vez por ano, na época 7. Melancia era uma vez por ano. O pesco era desse tamanho, era um pouquinho maior do que uma jabuticaba. Hoje o pesco é maior do que uma grande maçã, não é verdade? A goiaba é desse tamanho, mas tudo bem, mas é tudo na força do veneno. Tudo na força do veneno, senhor presidente? Eu tenho um amigo meu, lá de Luiz Alves, Pegorini, que é braço, do cotovelo até aqui é só a pele e o osso. Aqui é normal. O corpo todo normal, só aqui é pele e osso, é grudado. Veneno da banana. Então, assim, realmente é preocupante. E a gente vê, a gente que
que anda muito pelo sítio, ainda vê muita gente usando veneno e ainda sem usar o equipamento devido, né? Então, eu realmente parabenizar a Vossa Excelência, que é preocupante. Eu acho que isso tem que, as autoridades, né, nossas autoridades maiores, têm que sim se preocupar, porque eu não tenho dúvida que um grande avanço de muitas doenças está assim acoplado ao veneno. Outra situação, Reinaldo Cimital, como já foi citado hoje, eu, cada vez que eu passo por lá, eu me encanto. Tem problemas? Tem que corrigir alguns pontos? Tem que corrigir. Mas eu acho que uma obra que foi feita dentro daquilo que cabia, dentro do que tinha, dentro da cancha que tinha, né? E conseguimos abrir aquela avenida, conseguimos que ela ficasse clara. Não estou aqui nem atacando o governo, nem defendendo. Estou achando aquilo que eu vejo, que eu enxergo. Tem problema? Tem. Tem que corrigir? Tem que corrigir. Como tem que corrigir a Stefano José Vanoli. Passando pela Stefano José Vanoli, eu me assustei. Eu, na média de 40, 45 km por hora, passou um cara por mim por mais de 80. Mais de 80 por hora. Então, isso não tem, isso tem que multar. Não tem que botar muita faixa, né? muita lombada, tem que multar. Um cara desse, tem cabimento? Ele passou por mim, gente, a mais de 80 por hora. Por quê? Porque a avenida dá condições para isso. O ser humano, aquele cidadão, aquele mau motorista, é que não tem essa consciência, né? Que ali é uma rua comercial, que é o segundo, se não me falha a memória, é o segundo de Itajaí, né? Só perde para esse luxo. E que tem gente transitando, a cada 12 metros tem uma pessoa cortando a rua de um lado ao outro. Então não precisa, gente. Pelo amor de Deus, não precisa botar lombada, não precisa mexer na nossa cidade de lombada, porque a lombada também traz problema. Ela traz problema para o caminhão, ela traz problema para a ambulância, ela traz problema para a polícia, ela traz problema também. Naquela sequência de lombada que vinham se colocando no governo, em 83, se não me falha a memória, depois veio o governo do João Macanhã, se fosse naquela sequência colocando lombada do jeito que estavam colocando, um caminhão do bombeiro para sair lá da 7 de setembro, para chegar no São Vicente, ele ia levar, no mínimo, uma hora, no mínimo. Isso com o trânsito aberto. Só porque ele teria que parar, frear o caminhão em cada lombada. Então, assim, nós temos que ter essa consciência também. Que aquilo que muitas vezes faz bem para uma coisa, mas acaba atrapalhando outra. E eu falo muito da lombada, porque eu fui deitado numa maca daqui a Blumenau, e eu sei o quanto eu sofri cada vez que a ambulância precisava passar pela lombada. Eu sei o quanto eu sofri. Eu sei. Então, quem sofreu na pele sabe disso. Né? Então, assim que as pessoas tenham consciência. É inaceitável um cara, uma pessoa transitar numa Stefano José Vanoli a 80 km por hora, a mais de 50 por hora. É inaceitável. 50 já é um exagero. Né? É inaceitável. Eu não me vejo uma pessoa ser consciente de um troço desse. Então é isso que eu tinha. Muito obrigado, senhor presidente. A próxima vereadora é a vereadora Ana Carolina Martins. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou fazer uso da tribuna para dizer a vergonha que eu passei esses dias. Olha só o que aconteceu. A gente escuta o senhor prefeito reclamar que o Porto Itajaí está lá com aquela situação calamitosa, o governo federal não dá bola, não manda dinheiro, o governo do estado tranca lá com a Fátima, podia fazer alguma coisa. Chega os vereadores, faz uma audiência pública, chama as autoridades, conversa com todo mundo, separa o que precisa. Vamos lá, o que é importante? Bacia de evolução, o que é importante? Vamos fazer aqui a dragagem. O que é importante? Vamos mudar, fazer alteração de lei, essa casa já votou, tentando nos ajudar. O que é importante? É importante ter um bom relacionamento com o governo federal. Daí, os portuários, preocupados com a situação, fazem um movimento, o SOS Porto, caminham pela cidade, fazem as reivindicações, querem chamar a atenção da comunidade do que está acontecendo, que realmente é muito perigoso. A bancada do PSDB chama a deputada federal Giovânia, conversa com ela, ela é presidente da comissão de trabalho, chama a deputada
para vir fazer uma visita técnica, porque tu vê em loco a situação é outra, para conhecer bem a nossa cidade. Vem a deputada, vem o deputado Mauro Mariani, fazemos release para a imprensa, convidamos o senhor prefeito, convidamos o senhor governador do estado, e cadê o senhor prefeito? Vereador Pissetti, senhor prefeito, não foi. Não foi importante para ele. É importante para ele dizer para o povo que não tem dinheiro, que o governo federal não passa. Agora, no momento daquele que vinham as autoridades do governo federal, cadê? Cadê? Foi lá como representante do secretário Onésio e disse assim, estou à disposição no que precisar. Oh, senhor prefeito, senhor vereador, isso eu posso falar. Isso eu posso falar. Como é que eu vou dizer para o povo que o senhor prefeito está fazendo de tudo para que isso seja resolvido, se num momento importante como esse ele não aparece? Agora, senhor presidente, às 8h30 da manhã, se eu não me engano, de terça-feira, essa casa recebeu um e-mail que às 10h30 da manhã o governador do estado estaria lá no Infinity Blue, assinando a liberação da licença ambiental para a bacia de evolução. Daí lembraram dos vereadores meia hora antes, 1 hora antes, 2 horas antes, num dia que a gente não vê e-mail. Mas o prefeito estava lá. Por quê? Porque o governador estava. Isso é puxar saco das autoridades, mas é de respeito com o povo. Porque nós trouxemos autoridades do governo federal, fizemos uma visita técnica, chamamos os trabalhadores portuários, chamamos o pessoal da EPM, chamamos quem tinha que chamar, para fazer um movimento, para eles lembrarem o que está acontecendo com a nossa cidade, o que é necessário. Vamos falar da alteração de lei, vamos falar dos trabalhadores. Os trabalhadores estão passando trabalho. Esses profissionais sustentavam uma família inteira apenas com o salário advindo do porto, hoje eles não conseguem se autossustentar. É necessário uma segunda profissão para manter o padrão de vida, ao menos viver. Porque está feio, senhores. Dependendo do profissional, era 5 mil, era 7 mil, hoje não se tira 1.000. Eu conheço e sei que o senhor conhece, vereador Calinho, porque o senhor anda pelas ruas também. Sei, vereadora Neuza, que a senhora tem contato com alguém que diz que está passando fome. Está passando fome. E cadê o senhor prefeito? Cadê o senhor prefeito para puxar a orelha das autoridades que estavam ali? Para dizer, eu estou com Itajaí, a nossa cidade merece respeito. Que a nossa despesa já é acima de 45 milhões, porque nós estamos com dificuldade aqui para fazer a dragagem. Que tem mais de 25 mil trabalhadores direto e indireto sendo prejudicados em função disso. Para defender a nossa cidade, que muito paga de imposto. Muito. Muito pelo contrário, o Mauro Mariani esteve lá, que é do PMDB, da bancada do governo, e disse o seguinte, não precisa, que nós já investimos 1 bilhão. Que seja, 1 bilhão foi pouco. Muito bem fez o Guardiano representando o Apiano, né? Representando o pessoal dos trabalhadores, representando o pessoal do SS Porto, dizendo o seguinte, isso é cafezinho, porque eles devem para Itajaí. Mas a gente espera que o senhor prefeito nos represente. A gente espera que o senhor prefeito fale pelos itajaienses, puxe a orelha, a maior autoridade do município, cadê ele? Não sei, não justificou, mandou Onésio. Cadê o governador? Não sei, não justificou, mandou Aquiles. Tinha acabado de chegar, coitado, mal podia falar. Para quê, senhores? Pelo menos, senhor prefeito, pelo menos mostre boa vontade com o povo itajaiense. Disfarce, engane, tente, por favor, para não ficar tão feio para o senhor. Era isso, senhores. Meu boa noite. O último vereador a fazer uso da tribuna é o vereador Giovanni Félix. Questão de ordem, senhor presidente. Quando eu me esqueci de participar do grande expediente, eu tenho um assunto muito relevante, é benéfico à família, à sociedade toda. Eu queria que o senhor desse essa oportunidade para mim. Eu não tenho como ultrapassar o regimento, sinto muito. Isso é porque é bom para a comunidade. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente, senhores vereadores, o público presente. Cumprimento aqui a Regina. Boa noite, Regina. Ao mestre Cabeça. Senhores vereadores, foi Ana Carolina, vereadora, foi falado aqui nessa casa hoje sobre mobilidade ou imobilidade urbana, ponte interditada, a ausência de agentes de trânsito em lugares que deveriam
acontecer. Prevenção, o senhor falou sobre prevenção, vereador. Está aí toda essa polêmica na cidade. Não podemos esquecer que a dengue é fatal e acredito que o governo vá investir cada vez mais nisso. Pedidos ou indicações para tal melhorias e não são feitas, como o Rafael Desiderio colocou aqui nessa casa, como o meu pedido que eu já fiz aqui na Contorno Sul, já pedi uma travessia de segurança para quem sai da Ponte Velha da Cidade Nova, em sentido a BR-101, perto ali da Polícia Rodoviária, as pessoas se arriscam, mães com as crianças na bagageira da bicicleta passando no meio dos carros. Já foi pedido, já pedi, já falei até com o seu próprio prefeito, as coisas não acontecem. Então é complicado, a ausência do nosso representante maior, né, Ana Carolina, num evento prioritário para Itajaí. Mas eu tenho esperança no verbo esperançar, como eu ouvi o vídeo do Mário Sérgio Cortella, onde que nós temos que ter esperança, vereador Maurílio Moraes, no verbo esperançar, não no verbo esperar, sentar, porque nada cai do céu. Então, no verbo esperar, vereadores, nós não podemos sentar aqui e achar que as coisas vão cair do céu. Nós temos que ir à luta, nós temos que buscar o que nós queremos, lutar por o que nós acreditamos. Hoje é o meu segundo dia nessa casa após minha ausência, onde me ausentei por um mês, o vereador Davi Teixeira ficou no nosso lugar. Voltei na terça-feira, agora dia 1º. Volto com muita garra, com muito orgulho de ser vereador. Orgulho de ser uma pessoa pública, orgulho por minhas atitudes, porque as minhas atitudes revelam quem eu sou, nunca a minha atitude vai revelar quem é a senhora vereadora, e assim a sua também não revela quem são as minhas. Então, senhores vereadores, não podemos desanimar. No fim do túnel sempre existe uma luz que se faz brilhar, e ela é para todos. Ela é principalmente para aqueles que buscam aquilo e lutam principalmente por aquilo que acreditam. Então nós temos que sim, ser coerente com as nossas intenções, ser coerente com as nossas atitudes e acreditar que podemos fazer a diferença. Jamais ter esperança no verbo esperar, mas sim no verbo esperançar. Então, está aí o ano findando, só um minutinho, vereador, mas temos que acreditar na mudança. Podemos mudar quando nós acreditamos sim. Então, nós temos que lutar e nunca desistir dos nossos sonhos. Podemos sempre fazer o melhor e a diferença. Seria isso a noite de hoje, mas o vereador quer uma parte? Em primeiro lugar, agradeço a você de dar realmente a oportunidade desse vereador se pronunciar que no dia 6 de dezembro é o Dia Internacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra a mulher. É o laço branco feito pelo Desenvolvimento Social do CRES, da Prefeitura Municipal. E para esses canalhas, esses covardes, esses corruptos, esses violentos, eles têm que entender que nasceram de uma mulher chamada mãe. Eu queria que eles tivessem o maior respeito, porque a demanda é muito grande sobre a violência sobre a mulher. Afinal de contas, a imprensa escrita e falada televisionada agora... Seria isso, senhores. Uma boa noite a todos. Encerrado, obrigado. Encerrados da tribuna, senhores, solicito a aprovação dos senhores para a continuidade da sessão. Muito obrigado. Então vamos para a ordem do dia. Antes, contudo, devo anunciar a pauta regimental. Já projetos preparados para votação. O primeiro projeto da resolução 9/2015, autoria do Paulo Manuel Vicente, que modifica a resolução 564 do regimento interno da Câmara. E 2, projeto de lei ordinária 171/2015, autoria do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016 do município de Itajaí. Senhores, na ordem do dia de hoje, nós temos em segunda discussão e segunda votação o projeto substitutivo 1/2015 ao PLC 15/2015, já foi votado, aprovado. Agora
apenas a redação final, de autoria da comissão, projeto original de autoria do vereador Fabrício. Trata de conceder remissão de IPTU a clubes esportivos e sociais, associações e clubes de serviço da outras providências. Está em discussão, em segunda votação. Senhores, ausência dos vereadores Cleiton, Douglas, Tiago e Mafra. Aprovado. Unanimidade dos presentes. Também em segunda discussão, redação final, já aprovada em primeira, o projeto de lei ordinária 107. Autoria da vereadora Dulce. Votou? Sim. Altera a redação do caput do artigo 1º da Lei Ordinária 4.075, de 26 de abril de 2004, dispõe sobre afastamento de servidores efetivos do quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação para cursar pós-graduação, mestrado e doutorado. Está em discussão, em votação. A mesma configuração das ausências anteriormente, consignadas no painel, também está aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o PLC 19 revoga o inciso 7º do artigo 67 da Lei Complementar 20, de 30 de dezembro de 2002, que institui o Código Tributário do município. Autoria do Executivo. Em discussão. A palavra, senhor presidente. Eu gosto de... Isso já aconteceu nessa casa, o senhor não estava aqui ainda, mas o Ministério Público tem promovido algumas ações em virtude de leis injustas, inconstitucionais, ilegais, e assim que o Ministério Público promove a ação, daí o prefeito corre e vem extinguir. Isso eu gostaria de falar sobre isso para chamar a atenção nossa, tá? Porque esse projeto de lei foi criado na época do prefeito Jandir Bellini, no ano de 2002. Nós estamos em 2015. Demorou esse tanto, prejudicou o município esse tanto, foi inconstitucional esse tanto. Eu até estou surpresa porque eu fiz a leitura do Ministério Público sobre essa situação e eu acho que ele deveria intimar, inclusive, os vereadores que votaram isso na época. Para eles entenderem que a gente não tem que confiar 100% no procurador do município. Que a gente nunca tem que confiar 100% num projeto que vem do governo. Nós somos responsáveis por fiscalizar o prefeito. Então, não é porque veio de lá que não tem falha alguma, muito pelo contrário, tem sim. E essa casa está vendo. Diversos foram os projetos que a gente está voltando e revogando. Por quê? Porque lá na frente alguém errou, lá na frente alguém não prestou atenção, lá na frente alguém fingiu que não era nada, que nunca ia acontecer, mas está acontecendo. Tarda, mas não falha. Tarda, mas não falha. E isso é o que está acontecendo hoje. O Ministério Público promoveu uma ação direta de inconstitucionalidade, pediu contra a Prefeitura de Itajaí, disse que aquele artigo era ilegal, agora estamos aí correndo atrás do prejuízo e revogando a tal lei. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de ressaltar bastante, inclusive para os senhores vereadores, porque a lei é bastante dinâmica. Vai ter uma hora isso vai acontecer. Se eu fosse juiz ou se eu fosse promotora, com certeza, os vereadores que votaram isso na época, porque essa casa tem procuradoria, porque os assessores, os vereadores podem muito bem contratar um assessor jurídico que possa entender um pouquinho mais do projeto de lei, eles têm que ter responsabilidade, sim, e não só ficar confiando no que o seu prefeito fala, no que o procurador do seu prefeito fala, lembrando que o procurador é comissionado, é cargo indicado e de confiança do senhor prefeito, que os dois últimos, inclusive, acabaram encarcerados. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Qual a palavra, presidente? Pois não. A Ana é ligeira também, né, Ana? Parabéns, Ana, pelas suas colocações. Vereadora Ana, eu quase não quis acreditar no que eu estava vendo e entendendo, junto com a pessoa que estava me instruindo melhor sobre as minhas dúvidas, né? E é lamentável, né? É lamentável, vem de muitos anos, eu procurei saber ali também, é desde 2002, aí eu já meti um pouquinho, era o governo na época, realmente
era do administrador atual dessa cidade naquele momento. Olha, a senhora tem razão. Olha, a gente fica até meio, sabe, vereadores, é bem complicado isso aí. Sabe, isentar o imposto daquelas pessoas, o servidor público, isso, nossa, gente, se eu tenho que pagar o meu, por que algumas pessoas são privilegiadas? Sabe, isso aí é totalmente incoerente. E a senhora coloca muito bem quando o procurador, daquele momento, deixa algo desse sentido. E digo mais, passou por essa casa em 2002. Isso é mais lamentável ainda, senhores vereadores. Imagina, você que nos está assistindo, que não está entendendo, eu vou ler só um pedacinho. O servidor público municipal que vem adquirir o primeiro imóvel para a sua residência após 3 anos do efetivo exercício, ele fica isento, ele não vai pagar mais o imposto. O que é isso? Isso é muito sério. Isso, perdão. Obrigado, vereador. Então, assim, ó, é bem complicado. Vereador, parabéns. Temos que ir para frente. Muito bem. Com a palavra, senhor ainda presidente. em discussão. Com a palavra, senhor Pois presidente. não. Realmente o governo vem... Eu só não... Aqui agora, lendo, não existe o trânsito julgado dessa ação, né? Ah, tá. Não, só não existe o trânsito julgado. Mas realmente, de acordo aqui com o artigo 150 aqui da Constituição Federal, né, o inciso 2, inclusive é o princípio da isonomia, para que não se tenha um tratamento desigual com relação à isenção para funcionários aqui, o inciso 7 do artigo 67 da Lei Complementar número 20/2002, que dava isenção aqui ao servidor público municipal que vem adquirir o primeiro imóvel para a sua residência após 3 anos do efetivo exercício. Realmente, o município vem corrigir tal situação com base no princípio da isonomia, né, o próprio artigo 150 da Constituição Federal, inciso 2, é uma clara inconstitucionalidade desse artigo, esse inciso aqui da lei municipal, né, que os senhores vereadores têm a oportunidade agora de corrigir, e realmente o Ministério Público ele está para fiscalizar, assim como nós, senhores vereadores, estamos aqui para fiscalizar e corrigir os erros eventuais do Poder Executivo e do próprio Legislativo, que já passou em gestões anteriores. Com a palavra, senhor presidente, eu quero falar rapidamente. Pois não. Só porque também, assim, às vezes a hipocrisia me deixa irritado. Mas eu vou me conter aqui, porque, senhor, eu falo assim, porque é inconstitucionalidade, não quero me ater com relação a esse projeto de lei, ao ITBI, não quero me ater a isso. Até parece que essa legislatura aqui não votou nenhum projeto inconstitucional, que não passou por essa casa, não passou por esses vereadores algum outro projeto inconstitucional. Aí ficar só criticando outras legislaturas. E mais, canso de ouvir aqui nos corredores dizer o seguinte, meu Deus, vai votar contra o servidor. Não importa se é constitucional ou não. O que não pode é votar e ficar de mal com o servidor. Então, são essas questões que a gente também tem que usar um pouco mais da verdade, não é só dizer que se tem a verdade absoluta. A gente também tem que usar um pouquinho mais da verdade nesses casos. E aí, esse discurso de que vai votar contra o servidor, não é questão de votar contra o servidor ou não, é votar constitucional ou inconstitucional. Quantos projetos que foram barrados aqui, não por nossa vontade, porque a boa intenção dos nossos colegas vereadores, aí passa lá, a gente chegou até a ser puxado, levar um puxão de orelha pelo presidente, com toda a razão, com relação não tem projeto na ordem do dia. Claro, a produção de projeto de lei inconstitucional, e eu mesmo já fiz, de projeto de lei inconstitucional, então não é assim, porque foi aquele prefeito, porque foi aquele vereador. A gente tem que fazer uma meia-culpa disso tudo, e nós que temos que também melhorar um pouco o nosso posicionamento, não só antigamente, agora também. Muito bem, senhores, ainda está em discussão. Palavra, senhor presidente. Ou não? Senhor presidente, eu também quero corroborar com vários questionamentos e várias coisas que foram apresentadas aqui, mas o grande desafio, viu, vereador Fabrício e vereadora Ana, que nós
temos que incutir também aqui nessa casa, presidente, e começar a discutir, é que historicamente a administração pública ela foi levada a fazer algumas benesses, historicamente. E a nova administração pública é o contrário. O que a sociedade cobra exatamente lá fora, vereador Maurílio, é a eficiência da administração pública. Então, muitas dessas leis e muitas dessas ações de inconstitucionalidade vão acabar refletindo aqui, porque historicamente sempre foi feito benesse para tentar ficar bem, ou com A ou com B, e vai acabar estourando aqui diversas, quantas outras ações, DINs que já vieram para cá, e vão vir tantas outras. Então, ou se muda a concepção de administração pública, que o executivo não está ali, presidente, para fazer benesse, sim, para cumprir o que realmente preconiza a lei, o que é para ser feito de fato, ou então vai vir tantas outras matérias nesse sentido aqui para essa casa. É o que eu tinha só para contribuir com o debate, presidente. Muito bem. Senhores, eu vou botar um pouquinho minha colher nesse mingau aí. Olha, a questão da inconstitucionalidade direta ou incidental de lei é praticada no Brasil todo, especialmente no Congresso Nacional. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal não faz outra coisa a não ser declarar inconstitucionalidades. Não é essa a questão. A questão é que nós estamos passando por um momento de purgação nacional. Alguns países já passaram por isso, Estados Unidos passou lá na época do macartismo, a Itália já passou e tal, e chegou a nossa vez. Ok, tem o lado bom e o lado ruim dessa coisa toda. O lado bom é que a administração pública começa a se voltar para a sua finalidade. A história do sacolão já caiu fora, a história de não sei o que já caiu fora, a história de dar isenção do ITBI vai caindo fora, e isto tem que ser assim mesmo. O lado bom desse limão, essa limonada, é isso. Nós estamos fazendo uma revisão da atuação exato do agente público, do agente político, o que pode, o que não pode, qual é o limite, até onde vai a benesse, a bondade, até onde vai, sabe como é que é? Até onde se pode ir com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do público, até onde? E isto serve para todos nós, para cada um de nós que está aqui, para o governo que está lá e para todos os governos. E é bom que isso aconteça, é bom. Erramos no passado, talvez ainda continuamos errando hoje, mas hoje já temos o espírito muito mais ligado, muito mais online, com o sentimento da população, com o que de fato é prioridade, onde que devemos colocar o dinheiro público, até onde vai o nosso limite. Alguns prefeitos ainda não entendem isso e estão se dando mal porque não entendem isso. Alguns vereadores também não entendem isso, acham que tem um poder que não tem, acham que tem uma função que não tem, e dizem que tem, e se elegem dizendo que tem, e depois não conseguem dar conta do recado. Vendem o que não tem para entregar. E está na hora, e é bom que isso aconteça, que tudo isso seja, não é, equacionado e que a gente vá progredindo. Por isso, é muito bom votar um projeto desse sentido, embora eu não vote, o meu voto seria favorável, por quê? Porque está trazendo equidade e dizendo exatamente até onde podemos ir. Era isso, senhores, está em votação. Senhores vereadores, aprovado, com os votos favoráveis de todos, exato daqueles que estão faltando nesse momento. Alguns já tiveram na sessão, por alguma razão tiveram que sair, outros não vieram ainda, mas está consignado lá. Aprovado. E agora, em quarto lugar e em primeira votação, o projeto de lei complementar 20, altera o anexo 8º da lei complementar 20, que institui o Código Tributário. Também está em discussão. Em votação. Vou encerrar a votação. Muito bem. Aprovado por unanimidade, ausências consignadas no painel. Em única discussão e votação, projeto de resolução 12/2015,
que trata da parcela adicional de 40% do Vale Alimentação aos servidores da Câmara. Autoria da mesa em discussão, em votação. Não. Não, o 4 foi votado. Votamos agora. Acabei de votar. Acabamos de votar. Votou 3. Então, Ah? Sim. Não, mas pode acontecer de eu ter me equivocado, não tem problema. Senhor secretário legislativo, senhor procurador, esqueci algum da ordem do dia? Tá tudo normal, né? Tá bom. Tá tudo certo. Senhores, aprovado com as ausências consignadas no painel. Encerrada a ordem do dia, não é? Para a próxima sessão, que é terça-feira que vem, tempo reduzido, votamos o orçamento. Em primeira discussão, a Lei Ordinária 171/2015, que trata do orçamento para o exercício financeiro 2016. Agradecendo a Deus auxílio na condução dos trabalhos da noite, a presença dos senhores vereadores, público, imprensa. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, terça-feira que vem, dia 8 de dezembro, às 18 horas. A todos, boa noite e boa sorte.